Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito da sanação radical. Trata-se do drama pessoal de vários dos nossos alunos. São pessoas que querem regularizar sua situação dentro da igreja com relação ao matrimônio, no entanto, encontram uma dificuldade específica. A outra parte, ou seja, o marido ou a mulher, não quer colocar os pés dentro da igreja para celebrar o sacramento do matrimônio. O que fazer nesse caso? A igreja tem uma solução, que é a sanação radical. Deixa eu explicar mais claramente ainda. Vou por um caso bastante comum, bastante típico. A mulher é católica, o marido protestante. Os dois se casaram no civil. E com este casamento civil, é evidente, para nós católicos, o mero casamento civil significa casamento nenhum. Ou seja, essas pessoas são ainda solteiras, estão convivendo simplesmente. Só que a mulher quer regularizar a situação. Ela participa da igreja, ela quer se confessar, ela quer comungar, mas o marido não põe os pés dentro da igreja católica de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não vai aceitar uma bênção de um padre católico. O que fazer nessa situação? Bom, a igreja vê o seguinte: aquilo que é o essencial num casamento, ou seja, a vontade dos dois de constituírem, uma família, já está lá. Só está faltando uma formalidade jurídica, que em direito canônico nós chamamos de forma canônica. Então, como houve o consentimento, mas o casamento não aconteceu simplesmente por um problema de forma canônica, a igreja tem o poder de pegar aquele consentimento que foi dado lá atrás, no casamento civil, e transformar aquilo num sacramento. Então, isto é a sanação radical. É o que você encontra no cânon 1161. Vamos agora, eu dei uma noção, vamos dar a definição mais técnica e específica. A sanação radical de um matrimônio nulo é a convalidação, sem renovação de consentimento, concedida pela autoridade competente, trazendo consigo a dispensa do impedimento, se o houver, e também da forma canônica, se não tiver sido observada, como ainda a retroação dos efeitos canônicos ao passado. Então, veja só. No caso, no exemplo que eu dei, o que é que faltou lá? Faltou a forma canônica, ou seja, faltou que os dois tivessem se apresentado ao padre com jurisdição para celebrar o casamento, diante de duas testemunhas, ali trocassem o consentimento e pronto, haveria casamento assim. Não houve isso. Eles foram ao cartório, se casaram e boa noite. Mas a igreja, diante do pedido dessa mulher, ela pode conceder a graça de sanar a raiz. Sanação radical quer dizer isso, É ir lá e curar a raiz daquele casamento. Havia alguma coisa que estava faltando. Então a igreja, usando o poder das chaves, vai lá e sana aquilo que faltava, e o consentimento que foi dado no casamento civil será suficiente para que aquilo seja matrimônio. Então, os filhos todos serão considerados legítimos para a igreja, ou seja, não filhos concebidos fora do matrimônio, mas filhos concebidos dentro de um matrimônio canônico. Então, não sei se deu para entender o que é uma sanação radical. Quem pode fazer essa sanação radical? Bom, se você está numa situação semelhante a essa, o que você deve fazer é procurar o seu pároco. Ele, então, irá fazer o processo
com a documentação necessária para o seu matrimônio, como se o matrimônio fosse ser celebrado. Depois ele então faz o pedido ao bispo. E o bispo então concede a sanação radical. Não é necessário nenhuma cerimônia, não é? Ou seja, a simples concessão feita pelo bispo já irá sanar esse casamento. Você vai encontrar, no entanto, uma dificuldade, que é o seguinte: é possível que o seu pároco não saiba que isso exista. Deixa eu dizer mais ainda. É possível que haja até bispos que não sabem que isso existe. Então, para resolver essa dificuldade, você anote aí. Trata-se do cânon 1161 até o cânon 1165. Está no Código de Direito Canônico, é algo que pode ser feito e pode ser concedido para aqueles que não têm condições de renovar o consentimento por alguma razão. Ou seja, se poderia os dois vir diante do sacerdote e celebrar o casamento. Mas aqui não é o caso. Por quê? Porque uma das partes não deseja. Você vai dizer, mas padre, como é possível que uma pessoa se case sem querer casar? Resposta: não é que ele não está querendo casar. Ele quer estar casado. O que ele não quer é uma cerimônia católica. Não sei se deu para entender. A pessoa quer o casamento. O consentimento tem que estar lá, não é? Tanto que ele se casou no civil, ou, por exemplo, se não se casou no civil, ele se acha casado, ele manifesta isso publicamente, ele, de alguma forma, manifestou às pessoas o fato de estar casado. E vive, e se comporta como uma pessoa casada, né? Com os direitos e os deveres de casado. A Igreja pode conceder, então, esta sanação radical. Esta é uma alternativa e uma solução para muitos que se encontram numa dificuldade e gostariam de regularizar a sua situação matrimonial diante da Igreja. Deus abençoe você.